I got my peaches on in Georgia. I get my weed from California. I took my chica to the north, yeah. I get my rap from the source, yeah. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe. I look around and see a city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. On. I said, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until Bem, malta, começámos aqui o segundo vlog de Nova Iorque e viemos aqui à Highline Park, que é basicamente, era uma antiga linha de comboio que foi restaurada e aproveitada para ser um parque. Como podem ver, passa aqui no meio dos prédios e nós vamos andar aqui à volta e tem simplesmente paisagens incríveis dentro dos prédios. Como podem ver aqui também, vamos ver este trânsito todo aqui de Nova Iorque, esta movimentação toda. Tiago, podem ver aqui estes comboios todos aqui, deve ser um terminal dos comboios e a linha começava ali ao fundo. Começava ali ao fundo e vinha por aqui e pronto. Reaproveitaram isto para fazer um parque e foi uma ideia do caraças, para fechar honesto. Vamos ver mais um bocadinho aqui para a frente. Estão a ver esta estátua, certo? Na mesma linha está a real Estátua de Liberdade ali ao fundo. Não sei se estão a ver aqui em baixo, no meio do ramo. Ui. E agora fizeram esta na mesma linha. Que gênios! No entanto, não sei o porquê desta cara. Quando tu mandas vir da net, tudo chega. Até mas esta. Bom, maltinha, vemos aqui o apartamento, supostamente dos Friends. Não foi aqui que eles gravaram, né? Foi em estúdio, mas usaram este edifício como parte exterior. Pronto, está aí o homem. E ali supostamente a coffee house. E olha o que é que eu acho piada. Estão a ver este barulho todo? É que há aí uma escolinha e pronto, como deve ser pequena, ou seja, um edifício, o recreio é cá fora. Olha aí, cortam a rua e tal para os putos brincarem. Sai. Bem, malta, hoje viemos aqui ao Memorial do 11 de Setembro e é simplesmente impactante pensar naquelas pessoas que estavam naquelas duas torres, naquele dia fatídico, na sua vida normal e de repente, pronto, aconteceu o que vocês já sabem. E então fizeram, em homenagem, fizeram aqui este memorial com estas duas áreas onde costumavam ser os prédios. Fizeram esta espécie de fonte com os nomes das pessoas que infelizmente faleceram naquele dia ou nos dias a seguir. E pronto, simplesmente é bonito terem feito isto, principalmente, mas é bom para nós chegarmos aqui e pensarmos que devemos dar realmente valor à vida e aproveitar para viver enquanto conseguimos e enquanto podemos. E lá está, parece clichê, mas é verdade, é não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje e pronto, no fundo é celebrar a vida. Myself for this.
Memories turn to words, telling me we're lost in devastation. Bem pessoal, hoje de manhãzinha viemos aqui fazer uma tour no Yankee Stadium. Não gravei lá dentro, mas vou pôr no Insta. E viemos aqui ao Bronx, porque isto situa-se no Bronx, que é separado de Manhattan. E é onde tem assim, uns bairros complicados e tal, ainda barulho que esta merda está a dar. O Yankee Stadium fica aqui no Bronx, que é separado da ilha de Manhattan. E é onde tem assim uns bairros complicados. E não vimos assim nada mais, só o pessoal a ir lá umas ganzas, uma perseguição policial. Não, Tiago? Deve ser, está cheio de sono o homem. Conhece o Inácio? Ok. É este aqui. Aqui a minha testa. Oi, Inácio! Mas, malta, nós viemos aqui ao The Edge, é outro miradouro. Propósito para ver o sunset, pagámos mais para ver o sunset. Eis o sunset. Scam. Totalmente tapado pelas nuvens. Mas pronto, dá para ter mais uma visão de Nova York incrível. Aqueles prédios todos. Aqui o riozinho, o Rio. Rio. Espetáculo. Digam lá. Oi! Ok. Michael, levanta! Já chega. Oh, Michael, e se rachasse agora? Ah? Olha lá para trás de ti. Olha lá para trás, Michael. Olha para trás. Não-te foder. Está partido. Baby back, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on it, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and it's for the champions. I ain't lost since I began, yeah. Funny how you said it was the end, yeah. Then I went did it again, yeah. Why would you put service charge if you can put prices up in the menu? Yeah. And then people will know like can I afford it? Because if you have a given at the end of the service like Bem, descobrimos nos últimos dias que temos aqui luz ultravioleta e dá este efeito incrível aqui na parede, tipo, altamente. Bem, malta, estamos aqui a despedir-nos da Times Square, a última noite aqui em Nova York. Podem ver, está cheio de gente, já são quase 2 da manhã. Eu queria falar aqui de uma coisinha que gosto muito em Nova York, apesar de não ser grande fã de quarteirões. Bem, fomos interrompidos por um gajo a pedir esmolas. Opa, é muito comum aqui, gajo a pedir esmolas, a maltinha dos esquemas, portanto é preciso ter cuidado. Mas bem, o que eu estava a dizer, eu não sou assim grande fã de cidades organizadas por quarteirões, se bem que eu percebo, dado que Nova York é uma cidade com uma densidade populacional e uma movimentação fora de normal, é preciso ter uma certa organização. Porém, aprecio uma coisa, que é o facto das ruas serem organizadas por números. Olha, vou-vos mostrar. Por exemplo, aqui não é a rua do Almirante General Herculano da Cunha, não. Aqui temos a 47th Street, a rua 47, que é esta, que depois faz perpendicular com a Avenida 8, que é aqui. E porquê é que eu aprecio isto? Porque para nos localizarmos é muito mais fácil. Eu estive aqui com os meus amigos e raramente usamos GPS, exceto para usar os horários dos comboios e dos metros, porque era só dizer, estamos na rua 37 com a Avenida 10. E então era muito fácil chegar lá, né? Porque está, pronto, por ordem numérica. Bem, quando eu digo Nova York, refiro-me a Manhattan, que é, pronto, a ilha principal e a mais movimentada. Porém, não é toda assim, claro, há umas exceções, principalmente a rua mais famosa daqui de Manhattan, que é a Broadway Lane, se não estou em erro. Porventura é onde tem a Times Square, que é só a avenida, provavelmente a avenida mais importante de Nova York, que é que corta assim ao meio a ilha de Manhattan. E agora temos ali o pirata a gritar. São malucos aqui. Bem, malta, já viemos aqui à ponte Brooklyn de noite. Até agora estamos lá de Brooklyn, não de Manhattan. Vejam só, Manhattan Bridge ali. E as incríveis views que se pode ver, os prédiozinhos
Grumpy. Então, gente, paramos aqui, no meio da ponte, para se entrar fotos. Nós estive aqui à espera. Não há condições, só queremos ir embora, só queremos passear, esta malta tirar fotos. É 5 em 5 minutos temos de parar para depois de stop modo a mostrarem fotos. Como já não tivessem as mesmas fotos em todos os lugares, Não é? é igual. Chato mesmo. É que somos 12 pessoas. Ou seja, tipo, 12 pessoas a pôr fotos nos mesmos sítios. Chato. Conta ao pessoal como é que te aleijaste. Opa, eu estava a andar de continente na Grand Central, na Grand Central, no Central Park. Estou imaginando coisas. Um parque pequenino. Um parque pequenino. E a Clarice estava a andar à minha frente, trotinete, e eu atrás, e do nada uma mulher decide pôr-se à frente da Clarice e ela parou rápido, mas como eu estava mesmo encostada à Clarice, não tive tempo suficiente para parar em segurança. Né? Eu parei e pus o pé no chão e a trotinete levantou a parte de trás e bateu-me na perna. Agora eu já não tenho tornozelo na perna esquerda, está super inchado e vamos a isso. Estás a mancar? Não, Pronto. Podia ser pior então. podia ser pior. Podia ser. Tem que tirar fotos assim. Estou indignado com isto. Vou tirar o bué, não sei se vai ficar algo bem. Olha para cima e se para ela. Mas tem que ser natural, mais perto. Não, assim não está nada natural. Tira esses óculos, são feios, mas. Juro, fica mesmo mal. Ficaste triste, mas. Solteiro, não tenho hora de descanso, pá, foda-se. Well, good for you, I guess you moved on really easily. Found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the word? Estamos em Brooklyn agora, passamos a pontezinha e é o último dia antes de ir para o aeroporto, então vamos passá-lo em Brooklyn, já que o aeroporto é para este lado, não é? A favor, como Celsa. Estes turistas, pá, foda-se. Well, good for you, you look happy and healthy now. If you ever cared to ask, good for you, you're doing great, I'll be without me, baby. Boy, I wish that I could do that. I've lost my mind, don't spend the night crying. Bem malta, de vir que o pessoal aqui só come fast food, porque é assim, nós no outro dia fomos comer pizza, 2 fatias gigantes, mais bebida ficou cerca de quê? 12, 13 dólares, que é quase o mesmo em libras e em euros, e eu depois vim comer um ramen e uma Coca-Cola, que diga-se passagem é bem gordinha, ficou 31 dólares, que é sensivelmente o mesmo, quase o mesmo em euros e em libras, portanto, ser gordo aqui compensa bastante. Não posso dizer que esta foi a melhor viagem da minha vida, porque já fiz algumas que foram melhores ou equivalentes, quer seja a nível destino ou de viagem em si. E apesar de Nova York não ser um dos meus destinos primordiais a visitar nos Estados Unidos, esta foi sem dúvida a maior viagem em termos logísticos, em termos de preço, distância. E eu sempre tive este objetivo de fazer uma viagem que eu diria que era impossível há uns 5 anos atrás. Então, por esse ponto de vista, posso afirmar com toda a certeza que esta foi uma viagem de sonho que eu consegui realizar. E é como a Alicia Keys diz na famosa música Empire State of Mind: se eu conseguir chegar até aqui, consigo chegar a qualquer lado. E atenção, eu não levo isto só para viagens, levo também para a minha vida, porque sei que isto é apenas o início da realização dos meus sonhos e do cumprimento dos meus objetivos, e sem dúvida que vou levar estas memórias comigo para sempre. Dito isto, obrigado a vocês por terem visto o vídeo até aqui. Se tiverem alguma dúvida, usem os comentários, têm o meu Instagram, têm as minhas redes sociais, podem fazer perguntas à vontade, que eu tenho todo o gosto em ajudar-vos com um itinerário e informações sobre Nova York ou outros destinos que eu já tenha ido. E obrigado também pelo vosso apoio magnífico na parte 1, atingimos quase 1500 visualizações e eu não podia estar mais feliz, portanto continuem a dar gosto, a subscrever e a partilhar os vídeos se possível. E agradeço novamente à malta que me acompanhou nesta viagem, porque eles tornaram os vídeos muito melhores e eu gosto imenso deles e acho que não lhes digo o suficiente, portanto serve este vídeo de prova de que eu disse que gosto muito deles. E vemo-nos num próximo vídeo. Não vou acabar com uma nota emotiva outra vez neste vídeo. Já o fiz na parte 1, agora vou-vos dizer o que é que eu não gostei em Nova York. Primeiro, caro para caraças.
Não me admira que fast food seja a principal comida nos Estados Unidos, porque eu fui comer um robalozinho pequenino, só com uns tomatinhos em baixo, paguei 35 dólares. Depois, nos supermercados, porque é que vocês têm dois preços para o mesmo produto? O preço antes das taxas e o preço depois das taxas. Porque é que não têm só lá um? É que eu fartei-me de idealizar um preço final, depois chego à caixa e tenho mais não sei quantos dólares só em taxas. E isto acontece em todo lado. Nos restaurantes já está lá a gorjeta incluída, mas eu dou a gorjeta quando acho que o serviço merece uma gorjeta, não é obrigarem-me a dar uma gorjeta, porque uma gorjeta forçada não é uma gorjeta, né? É um pagamento não incluído e eles dizem que é uma gorjeta que é para aquilo não parecer tão caro, mas no fundo é caro. Tanto que nós, no último dia, quando fomos ao nosso jantar chique, a gorjeta era suposto ser 120 e tal paus, que é 20% do jantar, e nós demos um total de 60 libras, 5 paus cada um, o que já é bastante bom. E depois no final veio o manager falar connosco, a perguntar, então, correu tudo bem com o jantar, do género, porquê é que vocês não deram o valor total? Mas é assim, nós somos portugueses, meu amigo, menos o Lucas. Portanto, não vais levar a gorjeta daqui. Quanto menos nós pudermos pagar, menos vamos pagar. Não sei se sou eu que já me habituei à boa educação aqui do Reino Unido, mas porque é que quando digo obrigado lá nos Estados Unidos, respondiam-me com yep. Porque é que não dizem de nada? You're welcome? Não. Era mais, oh, thank you. Yep. Bem, que eu me lembro, não há assim mais nada que eu não tenha gostado em Nova Iorque. A próxima viagem vai ser já no final deste mês, portanto fiquem atentos e vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem, abreijos. Bem, malta, vemos agora aqui ao memorial do 11 de setembro. Bem, malta, estamos aqui hoje no memorial do 11 de setembro. Que... Malta, hoje viemos aqui ao memorial do 11 de setembro e é impactante pensar... Vamos embora, vamos para o fundo, foda-se.